E se esse processo tem essas desvantagens, então deve ter alguns outros que são ideais para linhas de montagem maior, né? Para processos mais automatizados. Então esses dois processos são a solda MIG e a solda TIG, que a gente vai ver agora que as duas são muito parecidas, tá? Então começando pela solda MIG, que é Metal Inert Gas, ou GMO, as duas são, os dois nomes são similares, talvez você já tenha ouvido algum dos dois. O GMO é Gas Metal Arc Welding. A diferença aqui do processo passado a gente também está usando aqui um arame, um eletrodo que ele é consumível. Está aqui a nossa peça, né? A diferença aqui é que a gente não tem o revestimento nele. Ao invés do revestimento, o que a gente faz é, se vocês olharem aqui a tocha de solda, ela tem uma região na lateral aqui, por onde a gente joga algum certo gás inerte, tá? Algum gás que vai então servir de gás de proteção e vai impedir aquela oxidação que a gente estava usando o eletrodo para isso, né? Então percebe que é bem similar ao processo passado, mas a gente troca o eletrodo, no revestimento do eletrodo, por um gás de proteção, tá? Então, isso tem algumas vantagens. Eu vou formar muito menos escória, tá? Então, eu não vou ter que remover toda aquela camada formada, eu vou formar muito menos óxido, eu vou ter um arco mais estável, porque eu posso usar um gás que tem uma condutividade melhor do que o ar, né? Que geralmente é o caso. Eu também consigo, como esse gás é inerte, eu consigo usar gás que é menos solúvel no metal, né? Vocês talvez tenham visto isso nas aulas de solidificação, que o gás atmosférico tem alguns componentes que podem entrar em solução no metal líquido. À medida que esse metal líquido solidifica, isso forma bolhas lá dentro, né? Então forma porosidade advindo desse gás aprisionado dentro do metal. Aqui, se eu uso um gás que ele também não é solúvel no metal líquido, eu deixo de ter esse problema, né? Aí começam as vantagens associadas também à linha de montagem. Olha como esse processo é mais interessante para uma linha de montagem. Eu uso um fio e esse fio pode ser muito maior, então ele não vai ser igual o meu eletrodo revestido que vai acabar, né? Eu consigo fazer um processo mais contínuo. Eu consigo agora, como o arco é mais estável, fazer um processo que depende menos da habilidade do operador, né? Eu consigo fazer um processo mais contínuo. Uma desvantagem aí seria que o equipamento é mais caro, a tocha é maior, às vezes é mais difícil você chegar em regiões mais específicas da peça, né? Mas isso é contornável, né? E um irmão aí do MIG é o TIG, que é o Tungsten Inert Gas, ou GTO, o Gas Tungsten Arc Welding. E a diferença aqui é que o nosso eletrodo, ele não é um metal de adição, tá? Ele, ao invés de ser um metal que vai ser fundido, a gente coloca aqui o metal mais refratário que a gente tem, que é o tungstênio. Então, esse eletrodo aqui, ele não vai ser fundido durante o processo, ele só vai aquecer, mas não vai ser fundido. A gente também coloca o gás de proteção, então ele é similar ao MIG nesse caso. E a gente basicamente está fundindo agora só o metal base, né? Do jeito que está sendo mostrado aqui. A diferença eu até posso colocar aqui um metal de adição se eu quiser, tá? Se eu quiser colocar esse metal de adição, eu basicamente viria aqui do lado e colocaria uma barrinha aqui, né? De metal de adição aqui para ser adicionado, tá? Então, percebe que ele é bem parecido com o MIG, só que com essa diferença aqui que o eletrodo aqui ele não é consumível, tá? Então, se torna opcional a adição de metal de adição. E uma grande diferença do TIG para o MIG é que agora eu consigo juntar materiais similares para eu não precisar desse metal de adição, tá? Mas esses metais ainda têm que ser compatíveis. Os similares seriam dois materiais diferentes, mas eles ainda têm que ser compatíveis. E eu prometi que eu ia explicar o que é esse compatível, eu ainda vou. Então falei, posso adicionar o metal lateralmente, e as principais vantagens e desvantagens, outras vantagens e desvantagens da MIG também se aplicam aqui, tá? Então, o que é esse termo compatibilidade, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, alumínio e aço,
eu acho que vocês não devem ter visto muitas peças que são de alumínio e aço juntas, né, soldadas uma na outra, tá? Que seria, qual que é o problema? Por que a gente raramente vai tentar soldar aço em alumínio? Se a gente pegar aqui e analisar o diagrama alumínio-ferro, então tá aqui o ferro, tá ali o alumínio. Se vocês puxarem na memória de vocês de diagrama de fases, o que eu tenho entre o ferro e o alumínio? Bom, aqui eu tenho a fase CCC, aqui eu tenho a fase CFC, percebe que eu não tenho quase solubilidade nenhuma de ferro no alumínio. E aí eu tenho essas 3 linhas aqui que estão sendo identificadas como 3 fases diferentes. A L3Fe, tá? A L2Fe e essa daqui eu não enxergo, acho que é a L5Fe2. São 3 compostos intermetálicos. Se vocês lembrarem, compostos intermetálicos, né, são fases que quase sempre, com raras exceções, são extremamente frágeis. Ou seja, se eu tentar pegar um material que ele é quase 100% ferro e juntar com um material que é quase 100% alumínio, a região de mistura entre os dois da minha solda, eu vou ter uma composição intermediária, né? Eu vou ir de 100% ferro para 100% alumínio. Ou seja, eu vou passar por todas as composições, ou pela maioria das composições nesse diagrama aqui. Então eu vou ter regiões que eu vou formar essas fases intermetálicas. Então tá aqui uma imagem. Aqui eu tenho só ferro, aqui eu tenho só alumínio. Isso aqui, no caso, foi feito por difusão. Mas o que eu vou ter? Eu vou ter uma camada aqui, ó, desses diferentes compostos intermetálicos. E qual que é o problema, então, desses compostos intermetálicos? Que eles são extremamente frágeis, tá? Então, se eu tentar soldar aço em alumínio, eu vou formar um monte de coisa frágil. Essa solda vai ser muito quebradiça e provavelmente não vai nem resistir ao processo de solidificação e resfriamento da própria solda, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Então, o que eu posso fazer se eu quiser juntar alumínio e ferro? O mais comum é parafusar ou rebitar, né? Uma chapa de alumínio, uma chapa de aço, se for o que eu quiser juntar aí. Uma outra opção que é mais moderna aí, que é em processos mais de ponta, indústria aeronáutica está sendo cada vez mais usado, é o processo de soldagem no estado sólido. O que é esse processo de soldagem no estado sólido? Eu tenho aqui o material 1, poderia ser alumínio, eu tenho aqui o material 2, poderia ser ferro, e esses processos de solda no estado sólido, basicamente é alguma peça que a gente usa, que no caso é essa azulzinha aqui, que vai deformar os dois materiais juntos. Então, eu não vou misturar os dois metais pela rota de fusão, eu vou misturar eles pelo estado sólido, usar alguma rota de estado sólido para misturar os dois, tá? Então, nesse caso, vai ser uma deformação plástica aí muito forte entre esses dois, tá? E isso faz, então, com que esses dois materiais sejam juntos. Então, eu consigo juntar alumínio com aço por solda desse jeito. As propriedades vão ser melhores do que uma coisa parafusada ou rebitada, que vai estar com as tensões todas concentradas aí no parafuso ou no rebite, tá? Isso aqui a gente consegue, às vezes, é raro a gente ter a gente vai ver nos próximos vídeos, mas a solda geralmente é um defeito da peça. Geralmente as propriedades mecânicas da solda são piores do que do resto do material como um todo. Nesse caso, muitas vezes eu consigo ter uma solda com propriedades mecânicas melhores do que o material de base, tá? Então é um processo bem interessante, mas é um processo mais caro aí, e ele é mais difícil de ser implementado, né? Tem que fazer muito mais ensaios preliminares, tá? Então o último processo que a gente vai ver aqui nesse vídeo para fechar é o arco submerso, tá? E a ideia aqui é a gente usar de novo um eletrodo consumível, só que aqui a gente não vai usar um gás de proteção e a gente não vai usar um revestimento. O que a gente vai adicionar é um fluxo, que é basicamente essa ideia de daquele material do revestimento, que ele vai formar uma camada protetora, e toda a soldagem vai acontecer embaixo desse fluxo,
tá? Então dá para ver aqui essa camada de fluxo. Então o material soldado está aqui, que é o eletrodo mais metal de adição. Vou formar uma camada de escória e vou ter um pouquinho mais de fluxo em cima. Então todo o processo é submerso. Tá? Vocês podem estar pensando, mas por que eu faria isso? Vai ficar um pouquinho mais claro também quando a gente começar a falar da importância da taxa de resfriamento do processo. Tá? Esse fluxo aí protege a solda também, diminuindo a velocidade de solidificação da solda. Vocês vão ver porque isso é importante mais para frente. Tá? Então, tenho também um eletrodo consumível, uso esse fluxo sobre a peça, né, que além de purificar e proteger o metal líquido de gases atmosféricos, ele também providencia esse isolamento térmico. Tá? O equipamento é mais caro e essa característica também vai ficar um pouco mais clara mais para frente. A penetração da solda é muito grande, né? Como eu tenho um isolamento térmico, o calor fica muito concentrado lá, essa penetração da solda fica um pouco maior, beleza?